Boa tarde a todos. Eu não ouvi a resposta. Boa tarde. Amém. E bom que vocês conseguiram sair da coberta e vir para nosso segundo encontro aqui. Eu tenho certeza vai ser um tempo abençoador. E eu queria agora com vocês orar, pedindo a bênção do Senhor para esse tempo que vamos passar juntos aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai edificar a vida de cada um de vocês aqui agora. Vamos orar então? Pai amado, nós tributamos toda a honra, todo o louvor ao Senhor, porque o Senhor é digno. Nós cremos que só o Senhor realmente é o único e verdadeiro Deus, em cujas mãos está a nossa vida, a continuidade da nossa vida. Nós realmente reconhecemos isso, a nossa dependência do Senhor, e o Senhor sabe do nosso desejo de passarmos o resto dos nossos dias vivendo para cumprir a Tua vontade, para agradar ao Senhor, porque nós reconhecemos, olhando para trás dos nossos dias passados, como o Senhor tem sido um Deus misericordioso, como o Senhor tem sido paciente conosco. Obrigado porque o Senhor perdoou os pecados os nossos antes de conhecermos o Senhor Jesus. Todos eles foram cancelados, foram cobertos pelo Teu sangue. E obrigado porque depois disso o Senhor sempre nos dá a oportunidade de também, em nome do Senhor, confessarmos os nossos pecados, e dessa forma sempre temos esse canal aberto com o Senhor. E eu Te louvo, ó Deus, porque temos essa oportunidade de hoje, como ontem e também amanhã, de estarmos aqui debaixo da influência do Teu Santo Espírito, podendo ser moldados, trabalhados, exortados. E nós pedimos que a sabedoria do alto, a única e verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que está em Jesus, ela venha agora a ser estabelecida na vida de todos que estão aqui. Usa, Senhor Deus, cada pessoa que está aqui para ser um baluarte da verdade, que eles sejam luzes mostrando os perigos que o inimigo vai colocando na frente do nosso caminho. Eu tenho certeza, Pai, Tu sabes disso, estivemos orando sobre isso, e nós queremos pedir que hoje agora Tu capacite, Senhor Deus, principalmente a Tua serva Miriam, agora quando vai usar a palavra, que ela se sinta na força e na influência do Teu Espírito, para poder estabelecer os Teus desígnios. Nós queremos então Te agradecer desde já por aquilo que vai ser realizado nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é com muita alegria que eu queria passar a palavra, e antes quero apresentar o casal Antônio e Miriam Reco. Queria que eles ficassem em pé. Um casal muito, não vou falar simpático porque é pouco, né? Podem sentar, muito queridos, que eu conheci na cidade de Maringá, tive a oportunidade de estar na igreja deles, e é um casal, para mim, modelo, referência de que os princípios bíblicos funcionam na vida de uma família, de um casal, de uma pessoa, e também na firma deles. Eles são comerciantes, têm uma empresa, e eu tenho assim muita alegria de falar que é uma empresa estabelecida nos princípios da palavra de Deus. Os funcionários têm que parar, eles sabem já desde o começo que quando vão ser contratados, que eles vão ter uma hora que eles vão parar para ouvir a palavra de Deus, e é tão gostoso. E eu tenho pedido que Deus multiplique isso, que muitos de nossos irmãos tenham coragem de assumir essa vida com Cristo, né? E de divulgar isso sem nenhum temor, né? E hoje em especial eles estão aqui para nos falar sobre esse assunto da compatibilidade ou não da maçonaria com o cristianismo. Ontem eu dei um pontapé inicial, né? Para vocês terem uma ideia do que mais ou menos é o campo do assunto, e hoje vocês vão ouvir
alguém que realmente tem se aprofundado em alguns aspectos, ela vai explicar. Escreveu um livro que, lamentavelmente, está meio esgotado. Ela vai dar só para algumas pessoas, depois ela vai explicar para quem. Mas tem a apostila, né? Que vai ser distribuída agora, e vocês vão poder então acompanhar. E eu queria passar a palavra para ela com muita alegria, e vamos ouvir com bastante atenção tudo aquilo que ela vai falar para a gente. Bem-vinda. Graça e paz, irmãos. Eu também agradeço a Deus, ao pastor Paulo, por poder estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ensinado e mostrado para nós, né? Agradeço ao meu marido por ser esse companheiro tão amoroso e fiel. E eles vão, enquanto eles distribuem a apostila, eu quero dizer para vocês o porquê que Deus nos levou a estar pesquisando sobre esse tema tão complexo e tão polêmico nas igrejas, né? Eu quero que os irmãos saibam que o que me levou a estar pesquisando a parte filosófica da maçonaria foi extremo amor a Deus e aos maçons. Não foi nenhuma outra coisa a não ser isso. Foi o amor de Deus se movendo no meu coração por vidas que estão nas trevas e andando com o inimigo. O inimigo não é o maçom. O inimigo é quem está cegando o maçom. E aí o meu marido tinha um grupo de estudo, que a gente é totalmente evangelista pelo amor de Deus, né? A gente não consegue ver uma vida perto da gente que não esteja comprometida com o Senhor Jesus, que a gente já está se envolvendo com aquela vida de forma que ela venha a reconhecer o poder salvador desse nosso Deus e Senhor. Então meu marido tinha um grupo de estudo que eram dois fornecedores nossos e um representante nosso. Esse representante nosso é maçom grau 32, ainda não chegou a venerável até agora, ainda continua no grau 32, e hoje ele é chefe dos Demolei em Maringá, de uma loja. E na época o Antônio estudava a Bíblia com aqueles 3 senhores, e quando ele soube da posição do meu marido sobre a maçonaria, ele o confrontou dizendo que a nossa denominação aceita a maçonaria, e trouxe um jornal presbiteriano dando legalidade a ele a continuar sendo maçom, mesmo que ele viesse a professar a fé no cristianismo. E aquilo nos incomodou por demais, porque a gente viu ali, de certa forma, o objetivo grandioso da vinda do Senhor Jesus na face da terra inutilizado pela filosofia maçônica. E nós temos ainda essa amiga que ela foi dar uma palestra na maçonaria e nós fomos convidados. Foi nosso primeiro contato, assim, direto com a maçonaria. Embora o meu pai fosse maçom e meu avô fosse grão-mestre, mas eu nunca ouvi nada dentro da minha casa sobre esse assunto. Eu só sabia que meu pai ia uma vez por semana, quando eu era pequena, às vezes tinha uns churrasco, umas coisas, e eu pedia uma gordurinha para ele, eu lembro disso. Mas eu nunca lembro de nada que meu pai tenha dito ou feito sobre a maçonaria. Então, meu primeiro contato mesmo numa loja maçônica foi com essa minha amiga, que é psicóloga, e o marido era maçom, e nós fomos convidados para uma reunião aberta, e eu quero dizer para os irmãos que ali eu não ouvi nada do que aquela minha amiga disse, nada. Eu fiquei abismada, fiquei assombrada, olhando todos aqueles
símbolos, aquelas coisas, as lanças, as espadas, as correntes, os olhos, todas aquelas coisas que estavam ali. Saímos dali, meu marido e eu, com uma total convicção de que tudo aquilo, toda aquela coisa sombria, escura, toda aquela simbologia, tudo aquilo, todos aqueles rituais de passar a palavra um para o outro, aquela coisa, não glorificava a Deus, pois a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E naquela mesma noite nós nos colocamos para aquele casal muito querido nosso, que aquilo não testificava a verdade de Deus que nós conhecíamos. E eu comecei juntando com esse outro fato do representante, a pesquisar sobre o assunto. E tudo que eu descobri eu ia passando para essa minha amiga e ela foi entendendo, Deus foi testificando no coração dela. E nós passamos a orar juntas e o marido dela saiu da maçonaria. E aí começamos a orar pelos irmãos da igreja que eram maçons. E graças a Deus, um a um, foi saindo daquele engodo, daquela mentira. E voltando daí aos que estudavam a Bíblia com Antônio, um deles teve os olhos abertos por Deus e hoje ele é uma pessoa com muito temor de Deus, um homem muito firme com Deus. E o seu José, aquele que tocou profundamente no meu coração, ainda não foi tocado pelo Espírito de Deus. Eu digo ainda porque eu ainda tenho esperança que Deus ainda pode fazer coisas maravilhosas na vida daquele homem. E eu louvo a Deus porque através da postura dele de maçom firme, ele nos fez buscar, Deus nos inquietou por amor a vidas como a dele, a buscar a verdade, para que muitas pessoas possam ser libertas. Talvez o Sr. José ainda vai ter essa oportunidade, mas por causa da vida dele, muitos outros já deixaram de entrar na maçonaria e muitos outros já saíram da maçonaria. Porque, com toda a convicção da minha alma, não há como conciliar as duas verdades, a do cristianismo e da filosofia maçônica. Então, temos a apostila aqui para a gente tentar eu dividi a apostila em 3 partes, vamos ver se eu consigo. Algumas coisas eu vou pular, depois os irmãos têm a apostila, podem ler em casa, né? E então aqui na introdução, na página 3, isso aqui é parte, essa introdução é parte de uma carta que nós mandamos para o presidente da nossa igreja. E quando eu li esse livro, não sei se o pastor Paulo já leu, esse livro me incomodou demais. E as palavras de Spurgeon, elas foram muito fortes para aumentar mais ainda a minha convicção. E eu vou ler as palavras de Spurgeon aqui para os irmãos. Spurgeon diz assim: agora tornou-se uma questão seríssima até que ponto aqueles que batalham pela fé, que por uma vez por todas foi entregue aos santos, devem confraternizar-se com aqueles que desviaram-se para outro evangelho. O amor cristão tem seu lugar, e divisões devem ser evitadas como grande mal. Mas até que ponto podemos justificar-nos se estivermos em união com aqueles que estão se apartando da verdade? Decisão é virtude do momento. Crentes na expiação de Cristo estão agora em declarada união com aqueles que não a levam a sério. Crentes nas Sagradas Escrituras estão aliados àqueles que negam a inspiração plenária. Aqueles que sustentam doutrinas evangélicas estão em aberta aliança com aqueles que chamam a queda de fábula. Negam a personalidade do Espírito Santo, chamam a justificação pela fé de imoral e sustentam que há outra aprovação após a morte. Sim, temos diante de nós a deprimente espetáculo de cristãos professadamente ortodoxos, admitindo a união deles com aqueles que não podem tornar-se culpados de tal flagrante deslealdade a Cristo. Para sermos bem claros, nós não podemos chamar isso de uniões cristãs. Começa a aparecer conferências do maligno.
E isso, irmãos, Spurgeon disse quando a igreja da Inglaterra começava a aproximar-se da igreja católica, alertando com relação às uniões cristãs. E aí eu coloco aqui o que Spurgeon nos diria hoje. O que ele diria sobre esse nosso assunto hoje da maçonaria? Spurgeon não concebia união em detrimento da verdade. E é sobre isso que essencialmente essa nossa apostila vai tratar. Nós não podemos ser coparticipante do erro. Não podemos. E que não adianta nada nós estarmos unidos através da complacência com os erros uns dos outros. E aí eu me preocupei estudando a maçonaria e vi claramente a sua intenção de colocar o sectarismo, o divisionismo e os cismas como algo mais perigoso que a apostasia. Isso é muito claro nos textos que nós vamos ler. Eles trabalham muito na mente do seu iniciante, do seu candidato, com esta visão, colocando que se você for contrário à maçonaria, você pode trazer divisão na sua igreja, você vai trazer divisão com relacionamentos de amizade, de familiares. Então eles colocam isso assim de uma maneira muito forte, como que isso fosse muito mais importante do que a apostasia. E nós temos que tomar cuidado com isso, certo? Então, aqui eu termino fazendo essa introdução, fazendo um alerta para nós, pastores, presbíteros, conselheiros, mestres, evangelistas, para que a gente fique esperto com isso. Antes de darmos continuidade, quando aqui Spurgeon diz que nós não podemos ser coparticipantes do erro uns dos outros, com medo da gente, ferir sentimentos, eu gostaria de perguntar para vocês, mas só para vocês pensarem. Você é casada? Você é casado? Não. Você é casado? Se você soubesse que seu marido está adulterando, qual a sua postura diante essa verdade? Qual deveria ser a postura de uma mulher que está sendo traída ou de um homem que está sendo traído? Qual deveria ser a postura correta? Fechar os olhos? Fingir que não vê? Não, mas eu preciso dele. Eu já estou com 46 anos e agora o mercado de trabalho está difícil. Como que eu vou fazer? Eu tenho necessidade. Como que é? Como que essa mulher deve agir? Nós sabemos como. A maçonaria dentro das nossas igrejas, ela é adultério. E quando nós nos conformamos, quando nós aceitamos esse tipo de adultério, quando nós fechamos os olhos para essa ferida tão grande, nós não estamos colaborando pela verdadeira unidade, nem da igreja e nem com a família no fato que eu citei. Nós temos que enfrentar com sabedoria, com amor, na expectativa de que este marido adúltero, ele se arrependa, ele haja um quebrantamento profundo e sincero, e mude de atitude, e abandone a causa do seu adultério. Quando um irmão na igreja está adulterando, seja com a maçonaria ou seja com qualquer outra seita herética, estiver nesse adultério espiritual, se nós temos verdadeiro amor, se nós não temos interesses, não temos jogadas nesse relacionamento, nós vamos confrontá-lo, porque nós o amamos. Porque é assim que Deus tem agido com o povo de Israel, desde do começo da história. Deus tem amado, perseverado em amor, mas Deus tem confrontado o pecado. Porque Deus sabe o fim que isso vai dar. E nós devemos estar com o coração
com a mesma postura de amor, com a mesma expectativa de que Deus olha para nós, para que a gente possa ver esses irmãos desviados desse caminho tortuoso de mentira. Então, vamos ver aqui. Temos orado e trabalhado para que os irmãos que estão na página 4, antes de começar o primeiro parágrafo. Vamos ler toda essa página aqui. Porque as igrejas evangélicas, não somente algumas, mas todas, não tomam uma posição firme de não permitir mais que alguns dos nossos membros continuem a ter qualquer tipo de ligação com a maçonaria, bem como com toda e qualquer confraria que professa a filosofia de que todos os caminhos levam a Deus? Reconhecemos que esforços têm sido desenvolvidos ao longo dos anos, porém alguns produziram até agora decisões que não são decisões, e sim paliativos que não nos dão uma posição clara. Podemos aprovar ou não finalmente que nossos crentes, irmãos, estejam envolvidos com os ensinos maçônicos? Temos orado e trabalhado para que os irmãos que estão em posição de liderança se disponham a tomar uma atitude decisiva para libertar nossos crentes de laços tão estranhos. Nossa oração é que esta nossa inquietação como igreja seja respondida, uma vez que centenas de crentes vivem acomodados por constrangimento, medo ou falta de informação, com a argumentação de que a igreja permite, aprova e convive pacificamente com isso, já que há omissão quanto a uma resposta mais clara. Pois o nosso alvo é apelar para que os crentes se disponham à luz da palavra de Deus a não terem medo de mudar de uma posição dúbia ou acomodada para serem livres do engodo de estarmos servindo a Deus com o coração dividido entre dois pensamentos, duas doutrinas e dois senhores. Antes admissível por falta de informações a respeito das estratégias arquitetadas pelo grande inimigo de nossas almas. Orando para que o Senhor nos dê a visão séria quanto a este assunto, vamos ver o que se segue. Eu gostaria de orar antes de efetivamente começar a trabalhar nos pontos que nós nos propusemos. Deus e Pai, eu te louvo, Pai, porque o Senhor não desistiu de nos amar, Pai. O Senhor Jesus nos amou até o fim, até a morte e morte na cruz, Pai. O Senhor Jesus não se conformou em nos vermos andando pelo caminho do pecado. Por isso Ele voluntariamente entregou a sua vida por nós. E eu clamo a Deus que o Senhor também nos constranja em amor, Pai, a lutarmos, ó Deus, pela vida daqueles que estão cegados, ó Deus, que estão ensimesmados, Pai, que se acham autossuficientes e que não precisam de Ti. Que o Senhor nos coloque amor verdadeiro e profundo, Pai. Que o Senhor mude, Pai, a nossa disposição mental, que assim como o Senhor disse, Deus, através do apóstolo Paulo, rogo-vos para que transformais as vossas mentes. Pai, que assim nesta tarde o Senhor também venha, Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, colocar essa necessidade urgente, Deus. Que o Senhor venha, Deus, a fazer esse clamor diretamente no coração de cada um que está aqui, Pai, nesta tarde, no meu coração. Que a gente não venha se conformar com este século, não venha se conformar, Deus, com, Pai, tudo aquilo que vem entrando de forma sutil ou não sutil dentro das nossas igrejas, das nossas famílias, dos nossos seminários. Pai, que o Senhor venha, Pai, abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. E que o Senhor venha testificar a verdade do Senhor, Pai. Deus, dá voz para nós, Senhor. Deus, quebra todo o silêncio, Pai, que muitas vezes, ó Deus, nos submetemos, Pai, para não ferir sentimentos, Deus. Deus, para viver uma união com detrimento da verdade do Senhor. Não permita, meu Deus. Vai levantando, meu Deus, homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito, Deus, para ousar, Deus, ousar correr riscos por Ti, Pai, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és o único e verdadeiro Deus. Pai, não deixe que a nossa mente seja enganada, Pai, e não deixe, Deus, que a gente venha assistir comodamente, Deus, pessoas, irmãos, vidas preciosas para Ti, entrarem por este caminho de morte espiritual. Fala conosco, meu Deus. Fala comigo, Pai.
Fala, Pai, através de mim, Senhor. O Senhor sabe das limitações. E eu clamo, Deus, a unção do Teu Santo Espírito, ó Deus, quebrando toda barreira, Deus, todo preconceito, ó Deus, toda fortaleza, que o Senhor venha quebrar nesta hora com o Seu poder, Pai. Ó Pai, tem misericórdia de nós e nos levanta como igreja viva do Senhor. Nos levanta, Deus, com autoridade, Pai, com fé, meu Deus, e que todo medo seja lançado fora, Pai. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Lança, Senhor, todo medo, Pai. Oh, Pai, que vem subjugando a Tua igreja, Pai. Deus, todas as mentiras, toda a falácia do inimigo, Senhor, que vem, ó Deus, roubar, Senhor, a fé dos nossos irmãos e de nós mesmos. Que o Senhor não permitas, Pai, e que nesta tarde o Teu Espírito levante nesta igreja, levante nos corações aqui presentes, levante, ó Deus, na igreja viva do Senhor, Pai, a bandeira, Senhor, da obediência, Pai. Deus, nos constrange a andar em obediência, Pai, e tira de nós todo comprometimento, Pai, com este século, com este mundo. Renova nossa mente, Senhor. Tem misericórdia. É isso que eu clamo ao Senhor. E Te agradeço, Pai, por esta oportunidade e peço a Tua bênção mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, Obrigada, pastor. Nós vamos ver aqui na página 4 o que é a igreja. Talvez vai ficar um pouco maçante para alguns, mas é necessário, porque isso, de certa forma, é até um antídoto por aquilo que nós vamos ler. É muito pesado o que nós vamos ler depois, tá? Que é a filosofia da maçonaria. Então, o contexto histórico de uma instituição traduz sua idoneidade, fala de seus objetivos e mostra seus ideais. É impossível querer identificar uma organização sem levar em consideração sua história, sua origem. A igreja protestante surgiu no século XVI, movida pelo anseio de muitos corações de ver a igreja de Jesus Cristo de volta à Bíblia. Após séculos de desvio da palavra, a igreja católica apostólica, toda envolta em doutrinas estranhas, influenciada pelo romanismo, viu a mão de Deus levantar homens como Lutero, Calvino, Zwinglio e outros para que pudesse retornar aos ensinos da palavra de Deus. A reforma protestante foi resposta de Deus às orações de fiéis que ansiavam pelo retorno à obediência a Ele e não a doutrinas humanas. Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras foi o lema que moveu o coração da igreja protestante no século XVI. Vocês podem repetir isso comigo? Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras. Olha, gente, isso não é uma frase simples, jogada ao vento, não. Isso aqui teve muita vida, teve muita postura de homens que entregaram a sua própria vida para que você e eu pudéssemos conhecer a palavra de Deus. E isso levou à reforma, né? Protestante, pelo desvio que a humanidade estava vivendo. Preste atenção aqui uma coisa que eu vou dizer. Se eu estiver errado, nós temos pastores aqui para me corrigir, então eu estou com liberdade. Preste atenção. Nosso país já tem um índice bem forte de evangélicos, não temos? Temos. Mas me incomoda o índice de influência que nós estamos exercendo neste mundo. Me incomoda. Era para nós estarmos exercendo uma influência muito maior se você e eu estivéssemos totalmente obedientes a esta palavra que nos foi ensinada e que nos foi pregada e que teve um alto preço pago. O pastor orou agora há pouco com um quebrantamento profundo no seu coração e eu senti isso, que todos nós éramos pecadores, todos nós. Por isso que eu olho para o maçom com profundo temor de Deus. Eu olho para o espírita com profundo temor de Deus. Eu olho para os ateus com profundo temor de Deus. Porque pela palavra de Deus, Deus também me tirou das trevas. Eu estava morta nos meus delitos e pecados, embora eu me achasse muito boa.
Embora talvez você ache que você é muito bom, nasceu num lar evangélico, nasceu desde pequenininho, conheceu a palavra, mas você também precisou experimentar o novo nascimento. Você também foi liberto da morte, dos seus delitos e pecados, porque assim a palavra diz. Então nós precisamos olhar para o maçom, olhar para o espírita, para o Rosa Cruz, olhar para esses irmãos com os olhos de Deus, na expectativa de que a nossa obediência possa de alguma forma levá-los ao conhecimento de Cristo. Por isso que eu estou aqui. Não é porque eu sou contra a maçonaria, é porque Deus é contra tudo aquilo que não o glorifica. Porque Deus tem ciúme de você e de mim. Deus não quer repartir os seus filhos com algo que Ele sabe que vai trazer morte. Deus não quer. E nós precisamos estar cientes disso. Então esses homens, muitos que não foram citados aqui, anônimos da fé, eles entenderam esta verdade e eles pagaram o preço de serem perseguidos, muitos. E nós hoje, muitas vezes, por constrangimento relacional, assistimos muitas pessoas que nós pseudamente amamos, dentro das igrejas, dentro da nossa família, assistimos eles de mão dada, andando com o inimigo, que é o diabo, indo para o inferno. E nós nos omitimos. E Deus não quer isso de você nem de mim. Antes mesmo de prosseguirmos, será interessante também uma visão panorâmica sobre a origem também da maçonaria, segundo os seus próprios ensinos. Na exposição histórica do grau de mestre, o ensino informativo é que sua origem se deu na construção do Templo de Salomão, em Jerusalém, onde se destaca a figura de Irã, o mais célebre arquiteto daqueles tempos. Isto é reafirmado, por exemplo, em uma carta aberta de pastores e presbíteros maçons do Rio de Janeiro, datada de 12 de setembro de 1976. A maçonaria, isso aqui são palavras dos maçons. A maçonaria se originou na construção do Templo de Salomão em Jerusalém, segundo essa tradição do sofrimento e assassinato de Irã, incluindo a procura pelo seu corpo, surgiram os passos rituais da maçonaria, que os maçons repetem simbolicamente para participarem de cada sessão, mudando somente em parte de grau para grau. Porém, como é conhecida hoje, a maçonaria teve sua organização sistematizada em 1717, em Londres, com o fundador da Grande Loja, pelo pastor anglicano James Anderson e pelo huguenote francês Jean Théophile, não sei falar essa palavrinha francesa, alguém sabe? Desaguilé. Anderson é considerado um dos promotores da reforma maçônica e o seu trabalho de compilação dos antigos usos, produzindo o livro das Constituições. É celebrado pela maçonaria universal como importante passo histórico, pois pelo mesmo rege-se base de todos os ritos do mundo inteiro. Isso são palavras deles. Então a gente vê que a maçonaria é envolvida em mistérios. O cristianismo não é uma religião de mistérios. Todos os seus elementos estão imediatamente disponíveis a nós cristãos. É um livro. Pastor, o senhor fecha as portas aqui para os seus cultos? Não. Pessoas não cristãs podem vir ou devem vir? Devem vir. Devem vir. Então o cristianismo é uma religião aberta. Porque é uma religião movida pelo amor de um Deus que até hoje tem feito de tudo para nos levar para a eternidade com Ele. É um Deus que não se conforma com a mentira, com o engano, porque Ele é um Deus de verdade. E a gente vê que nas organizações de mistérios, parte dela é zelosamente, isso não está na apostila não, eu estou concluindo aqui, é zelosamente escondida aos de fora. Tá? Depois nós vamos ver isso. Então a religião dos mormons é uma delas, a maçonaria, a Rosa Cruz, então é toda envolvida em mistérios, tá? Então nós vemos que na maçonaria, ainda não está aí, a maçonaria, o candidato desde o primeiro grau, ele é levado a crer que lhe serão comunicados segredos importantes, ele é seduzido por isso.
Ele é seduzido por isso. De grau em grau, ele vai sendo induzido a descobrir algo novo, importante, sobre onde ele faz juramentos sobre a Bíblia. Certo? E é algo, é a verdade, é descobertas que não estão na Bíblia, sobre a qual ele está jurando segredo e obediência, né? Tá? Então nós vemos que já por essas pinceladas que a maçonaria é contraditória. Agora nós vamos entrar aqui numa parte que para mim é dolorida, mas se faz necessário. Na minha pesquisa para ver se a maçonaria era algo bom mesmo, era algo jóia, que a gente tinha que aceitar, que não tinha o que se dizer, porque se o seu José estava certo, eu teria que me desculpar com aquele amigo. Nós, meu marido e eu, teríamos que nos desculpar com ele. Então a gente foi pesquisar, por quê? A gente não pode ir falando as coisas aí sem ter base profunda, né? Só um discernimento por visitar uma reunião aberta não era suficiente. Sabe? Embora isso foi muito claro, não testificava pelo que a gente estava vendo. Mas aí a gente foi procurar na própria literatura e eu trouxe os livros aqui. Se depois no intervalo alguém tiver alguma dúvida, pode pegar a apostila, os livros estão ali. São livros da maçonaria mesmo. Eu estava falando com o pastor Paulo que eu já tinha lido todos os livros de ex-maçons. Todos que saíram aqui no Brasil eu li, porque meu inglês é muito ruinzinho e ainda não dá para ler. Os que foram traduzidos eu li, certo? Mas eu não quis ir por ali. Eu quis pegar mesmo o que os maçons dizem deles mesmos, o que a própria literatura deles afirma deles mesmos. E aqui nós vamos ler. E aí eu gostaria que vocês me ajudassem. Nós vamos apontar os irmãos, você vai levantar e vai ler bem alto, porque senão daqui a pouco eu não vou ter voz. Então você lê um, eu leio um, para a gente ir vendo o que a maçonaria deixa em aberto, entre aspas, porque geralmente esses livros não eram encontrados. Hoje nós temos essa graça e essa permissão de Deus, e isso nos torna indesculpáveis, tá? A coisa é mais profunda. Quando a gente não tinha essas coisas expostas para nós poderíamos até sermos inocentados. Mas hoje nós temos. Quando eu quis ver, eu fui na biblioteca, peguei e tinha. Então hoje nós somos indesculpáveis, porque as literaturas estão aí. Nas bibliotecas, nas livrarias. Então a gente precisa pesquisar. Então vamos ler aqui. Eu vou ler esse primeiro. Página 5 do livro da antiga... Os graus inefáveis de Risardo de Camino. Na página 91, esse livro está aí, você pode depois checar. Ele diz assim: que em maçonaria é colocado sobre a arca o livro da lei, que não é necessariamente a Bíblia, mas o livro sagrado da religião predominante dos obreiros da loja. Que agora nós vamos ver o que é a Bíblia para a maçonaria. Nós já vimos que a Bíblia é a regra de prática e fé de todo mundo que está aqui. É ou não? É? Então tá. Então nós vamos ver o que é a Bíblia para o maçom. Graus Inefáveis, Risardo de Camino, que é um autor muito conceituado maçom. Ele é aqui do Sul, ele é do Rio Grande do Sul. E ele diz assim: em maçonaria é colocado sobre a arca o livro da lei, que não é necessariamente a Bíblia, mas o livro sagrado da religião predominante dos obreiros da loja. Contudo, esse livro da lei transforma-se, uma vez colocado no altar, em livro sagrado, porque é a palavra da lei. Agora eu queria que algum irmão lesse a página 15 do livro Antiga Maçonaria Mística Oriental. Pode qualquer um. Oi. Tá. E pastor, já que é o senhor que vai ler, dá as ênfases necessárias aqui nas coisas aí. Toda alma, Toda alma deve efetuar sua própria retirada do Cristo do coração de toda a humanidade para edificar Jesus. Deificar. Tornar Deus Jesus, né?
Isso foi para terem um Deus que fosse particularmente deles. A maçonaria não ensina salvação pela fé, mas pela redenção, para terem um Deus. É isso? Redenção, isso. Seguir os seus passos, seus graus, estudai a história como foi ensinada pelos seus maiores mestres, e não encontrareis nela o ensino dessa doutrina. Está falando, olha, estude a maçonaria, siga os seus graus, e você vai ver que não foi ensinada essa doutrina da salvação pela fé na maçonaria. É isso que ele está dizendo. Isso. Julgo francamente que essa doutrina não forma cristãos, mas sim criminosos. A razão disso é clara. Todos os antigos mistérios tinham a verdadeira doutrina, e o mesmo sucedia aos primeiros cristãos. A maçonaria, antes de ter sido contaminada pelos discípulos de Loyola, os jesuítas, também a tinham. É aos maçons que compete separar o bom e o verdadeiro do falso. Diz ainda o irmão Buch: a humanidade em toto é o único Deus pessoal. O Cristo é a realização ou a perfeição dessa pessoa divina na experiência consciente do indivíduo. Quando essa perfeição é realizada, esse estado é denominado Cristo pelos gregos e Buda pelos hindus. Sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Portanto, meu irmão, se Cristo e Buda são um e o mesmo, por que condenais os que seguem a Buda? Não sabeis que os que seguem a Buda seguem o mesmo Cristo que vós, porém com outro nome? Dá uma respiradinha, vamos passar. Não precisa nem falar nada, precisa? Cristo e Buda são as mesmas pessoas? São? No livro eu peço para que maçons que são pastores, maçons que são conselheiros, maçons que são mestres na escola, eles cheguem até a sua denominação e façam uma defesa de Buda, de Osíris. Se eles puderem fazer isso e provarem que Buda, biblicamente, é mesmo que Cristo, aí a gente se cala. Mas enquanto isso não for feito, a gente não pode se calar. Página 16 do livro, né? Na página 6 da apostila. Na maçonaria mística, essa ideia de fraternidade universal dos homens é uma das leis supremas e um princípio capital. Não é possível haver exceção a esta regra: irmão para irmão e não irmão contra irmão. Vivemos ou morremos juntos. Cristianizar a maçonaria ou limitá-la com laços sectários de qualquer credo não é somente abatê-la e diminuí-la, mas também disso resultará inevitavelmente